E o Paulo não usa o termo emancipação. Não usava. Começou a usar, mas ele continuou a usar a educação não emancipatória, mas uma educação problematizadora. Né? Eu vou explicar um pouco por que isso. Porque toda a tradição da questão da pedagogia do oprimido é uma pedagogia da indignação, é uma pedagogia política, é uma pedagogia problematizadora. Então, onde o educador não é um mediador, o educador é, sobretudo, um problematizador, não é muito menos um facilitador. O facilitador é a máquina, quem facilita as coisas. O educador, no sentido freiriano, é um educador problematizador da realidade. Mas quando usava esses dois termos, emancipatória ou emancipadora, nós distinguimos no Instituto Paulo Freire esses dois adjetivos e falamos que uma ação, uma educação é emancipadora, uma teoria, uma perspectiva é emancipatória. Então, só para dizer que as duas palavras têm esse significado, um mais ligado à teoria, outro ligado mais à prática. Não é? Então, uma perspectiva emancipatória nesse sentido, nessa visão, deve ser aquela educação comprometida com uma visão de mundo transformadora e conformada com o mundo injusto e insustentável em que vivemos. Por isso, a perspectiva emancipatória da educação e do trabalho deve desenvolver a capacidade de pensar criticamente a realidade e promover a justiça e a solidariedade, fundamentada na ética, respeitando a dignidade e a autonomia do educando. Daí o papel importante de um professor que seja um cuidador, como diz Leonardo Boff, da aprendizagem, aquele que cuida da aprendizagem, um organizador da aprendizagem. Não é uma máquina de ensinar, e muito menos uma máquina reprodutiva de ensinar. Né? Então, a concepção emancipatória é muito forte hoje e muito atual, e eu diria que é a única que pode ter algum êxito no futuro, porque ela leva as pessoas a serem autores, a assumirem a sua própria responsabilidade. Ao contrário desta, Paulo Freire opôs a educação bancária, ao contrário da educação, essa educação não emancipatória. Né? A educação bancária é aquela de depósito mesmo, de considerar o aluno uma lata vazia, o saber dele não tem menor importância, então vamos enchê-lo com as nossas próprias teorias, como se nós tivéssemos a verdade para ensinar sempre e em todo lugar. Acontece que hoje, com a educação neoliberal, a perspectiva neoliberal da educação, não se respeita nem sequer o saber do professor, não só do aluno, do professor, porque se quer, no estado de São Paulo, por exemplo, apostilar o professor. O professor tem que repetir o que está na apostila, não é nem num livro. Né? Nisso é uma decadência que nós estamos vivendo em termos de educação, quando reduzimos a educação a pura instrumentação, o puro treinamento, né? Que não tem nada a ver com educação, com formação. Ainda, eu acho que está muito presente isso, e nós temos que combater, sim, gentilmente. Né? Paulo Freire era uma pessoa muito gentil, muito alegre, muito feliz, bem-humorada, né? E nós temos que, com muito bom humor, mostrar o quanto essa visão da educação, que é puramente reprodutora da realidade, não leva a nada. Eu tive a felicidade de ser aluno de Piaget em 1974, onde fiz meu doutorado, e ele dizia: só o conhecimento que vocês construírem, vocês sabem de fato. Porque aquilo que aprenderam forçadamente, vocês têm que esquecer. Aliás, ele era biólogo e não psicólogo. Ele dizia: se a mente humana assimilasse todas as coisas ruins que aprende, a pessoa enlouqueceria. Né? Até dizia: esquecer faz bem à saúde, sobretudo a saúde mental. É claro que na prova vocês não podem dizer: puxa, você errou tudo aqui, esqueceu tudo, e vai dar 10 porque ele tem uma boa saúde mental. Não dá, né? Mas a ideia é o seguinte, quer dizer, você só sabe aquilo que você construiu autonomamente. Então, é a base do construtivismo piagetiano. Né? Paulo Freire também é um construtivista crítico, mas é um construtivista nesse sentido, porque ele se opõe a essa concepção bancária. Né?
que está sobretudo no livro Pedagogia do Oprimido, que foi elaborado no Chile em 67, 68, e no período que ele esteve no exílio, onde ele trabalhou no ICIRA, no Instituto de Reforma Agrária, no Chile, né? Então, um fórum como esse, colocando essa temática para nós, também nos vai ajudar a pensar a educação profissional e tecnológica numa outra perspectiva, não numa perspectiva bancária, mas numa perspectiva emancipatória, né? E, portanto, combater essa visão mercantilista, produtivista, que muitas vezes a gente voltada exclusivamente para o mercado. Eu vou discutir um pouco isso, inclusive a questão da empregabilidade. Quer dizer, eu acho que não é para a empregabilidade imediata, a gente quer educar para a vida, para o emprego, para o trabalho, sem dúvida alguma. Mas a gente tem que educar para as pessoas para serem governantes e não só produtores. Nós queremos ser produtores, nós queremos ser governantes das nossas vidas, sobretudo, né? Esta é a visão emancipatória na linha de Paulo Freire. O conceito de trabalho, como disse, é um conceito complexo, que tem a ver com a cultura, né? Tem a ver com a praxis, né? Eu tenho trabalhado mais no livro que você citou aí, Pedagogia da Praxis, na visão materialista histórica de Marx, sobretudo, dessa visão do trabalho como cultura. Trabalho é tudo que a gente faz para melhorar a vida da gente. É tudo que a gente faz. Não é só que a gente... Não é emprego, entende? Trabalho não é emprego. Emprego é uma parte do trabalho, da praxis humana. Mas o trabalho definiu a história do ser humano, que foi através do trabalho que se construiu. Ele dominou a natureza e a transformou a seu serviço. Esse valor, que é o valor de uso do trabalho na visão marxista, é o valor intrínseco, principal do trabalho. Nisso é emancipatório. Como valor de troca, como valor vendável, como mercadoria na sociedade, não tem valor do ponto de vista da emancipação. Não é, o valor de troca não é emancipatório, nesse sentido da visão de Marx. É claro, podemos contestá-lo, mas eu acho que ainda é válido como um clássico um clássico que deve ser reconhecido como o primeiro que elaborou de uma forma extremamente bem elaborada, científica, filosófica, a noção do trabalho. Até cito aqui, depois eu posso mandar para a coordenação um texto mais elaborado da minha fala, se alguém quiser, porque não dá tempo numa fala curta assim, de explicar tudo isso. Mas no meu texto que eu vou mandar para a Valéria, depois cobrem para ela, o Marx disse o seguinte: só é produtivo, ele acaba com o trabalhador produtivo, hein? Assim, só é produtivo o trabalhador que produz mais-valia para o capitalista, servindo assim a sua autoexploração. E conclui: ser trabalhador produtivo não é nenhuma felicidade, é um azar. Né? Aí, esse trabalho produtivo, nessa visão azarenta, né, ela realmente não podemos dizer que isso seja educativo. Né? Não é educativo. Trabalho forçado não é educativo. Colaboração forçada não é educativo. O capitalismo também é um espaço de colaboração. Na economia capitalista ela é forçada. Uma colaboração forçada. Na economia solidária, ao contrário, é uma colaboração voluntária nesse sentido. Né? Então, a gente trabalha com a ideia de que o trabalho é um princípio educativo. Isso vocês debateram muito, né, Gaudense, no grupo de trabalho de vocês, e há muita controvérsia sobre essa questão. Por exemplo, o trabalho degradante é educativo? Não é? Essa é uma questão que se coloca. No meu entender, nenhum trabalho degradante é educativo no sentido emancipatório, porque ele não é emancipatório. Trabalho indecente, a CUT aqui que está aqui, você da CUT, essa noção de trabalho decente é uma grande batalha nossa, trabalho decente. Né? Mas existe trabalho decente e também estudo
trabalho indecente, estudo decente e estudo indecente. Sexta-feira eu estava me encontrando com uma orientanda que faz um trabalho sobre a Universidade de Paulo Freire, e ela é professora universitária. Ela está terminando o doutorado comigo, e perguntei como é que está lá no seu trabalho, né? Eu disse, olha, eu dou aula para uma turma, mas às vezes eu fico muito chateada. À noite, tem alunos meus na faculdade que quase não conseguem dormir, porque trabalham de manhã à tarde, à noite vão para estudar, chegam em casa às 11 horas da noite e tem que levantar às 4 para poder ir para o trabalho. E eles ficam em pé no fundo da sala, encostados, para não dormir, porque se sentarem numa cadeira, eles acabam dormindo. Então, se há trabalho indecente, há também estudo indecente. Ainda estamos longe de permitir à classe trabalhadora no Brasil que ela tenha as condições de estudar decentemente. Estou citando esse caso, não é o caso aqui de Santa Catarina, tá? Não estou falando aqui de Florianópolis, não sei. Mas acontece que nós temos que exigir trabalho decente, estudo decente. Estamos caminhando, devagarzinho, estamos caminhando. Nós temos que lutar muito para que um dia ninguém precise trabalhar antes dos 18 anos. Que todos tenham tempo integral para estudar até os 18 anos, pelo menos, não é? Para ter um estudo decente. Né? Então, eu acho que esses princípios que se encontram no Capital, para mim, são válidos. Tem que ser atualizados, ninguém é dono da verdade inteira, mas